no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 19. E enquanto os irmãos estão procurando, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade. Eu confesso que meu coração está muito alegre, não somente por servir ao Senhor, mas por sentir a sua presença. Às vezes tem pessoas que servem a Deus, mas não sentem a presença. É muito bom quando a gente está no meio de pessoas que servem e sentem a presença, porque a presença é que traz sentido ao sacrifício. Não adianta oferta sem presença, não adianta. Aí eu estou muito alegre porque Jesus já falou de tantas maneiras, de tantas formas, e eu me alegro por isso, e eu acredito que Ele vai continuar falando. Quero agradecer ao pastor presidente Roberto José, a coordenadora geral do estado, irmã Iraci, coordenadora da área, irmã Rosângela, o seu esposo, o pastor da igreja, pastor Gleidson, né? Gleidson. Agradeço ao meu pastor e à mulher dele, a irmã Ashley, pelo meu esposo que está aqui comigo, e preciso honrar a irmã Priscila por tanto carinho, né? Que ela falou com a gente, tanta educação, tanto jeito, tanto amor. E a gente honra quem dá honra, né? Eu preciso honrá-la pelo todo o carinho que ela teve comigo. Todo mundo achou? Diga amém. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Peço a você que vá para o livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Aleluia. Capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Que diz assim: E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Glória a Deus, aleluia. Eu queria pedir autorização para fazer uma oração. Quero orar, a palavra é santa, mas eu quero também honrar essa igreja pelo convite maravilhoso a cada uma, a dirigente, irmã Beta, não é isso, amada? Muito obrigada. E eu quero orar com os irmãos, eu quero orar por você que está aí na sua casa, para que nesse momento a gente possa abrir o nosso coração, continuar abrindo o coração. Ele foi preparado para receber mais da porção de Deus. Senhor, estamos aqui reunidos na Tua casa, meu Pai. Que alegria no nosso coração nesse momento de gozo. Que sabemos, Senhor Deus, que não precisa de uma multidão de pessoas para a Tua presença se manifestar. Ela se manifesta e ela alcança a multidão de pessoas. Estamos aqui crendo que a Tua presença está em nosso meio e que é ela que tem poder para operar todas as coisas. Eu quero Te clamar nesse momento que abençoe essa igreja, o anjo da igreja, que abençoe a todos esses que estão ouvindo nesse momento essa palavra, e Te pedir, Senhor Deus, faz a Tua vontade, faz o Teu querer, Senhor, deixa sinais e maravilhas em nosso meio, vem com a Tua presença e manifesta a Tua vontade. É o que nós Te pedimos, é que nós Te agradecemos no nome santo, no Teu nome santo, Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler vai retratar dois períodos: o período da chamada do profeta Eliseu e o período da concretização dessa chamada. Só que o percurso para que essa chamada venha acontecer traz ao profeta Eliseu grandes experiências que vai determinar o curso da sua história. Eu percebo que até o momento Deus já se utilizou das profetas, Deus já se utilizou dos louvores para falar o nosso coração, para tratar com aqueles que estão assistindo nesse momento, dizer que Ele faz, que Ele pode, que Ele abre, que Ele fecha, que Ele tem todo o poder. Mas eu sinto a autoridade de Deus sobre esse lugar, sobre os profetas que Ele colocou nessas cadeiras, sobre o anjo dessa igreja, sobre cada um que se predispõe a fazer a sua obra, mesmo em tempo de crise. E Deus está dizendo: eu entro com honra, eu
com honra. Porque quem olha para o profeta recebendo a capa, acha que a vida dele é só destaque, é só aparecer no Facebook, no Instagram, é só aparecer no YouTube, é só ter nome no cartaz, mas ninguém sabe a vida que o profeta leva. A história dele começa a ser relatada no livro de Reis, capítulo 19. No momento crucial da história de Israel, a nação estava envolvida por idolatria. A nação estava envolvida com corrupção, estava envolvida com mistura na adoração. Aí Deus interrompe a história dos reis. Meu Deus, ele interrompe a história do presidente, ele interrompe a história da nação brasileira, ele interrompe a história do planeta Terra. Para quê? Para mostrar que ele é Deus, para mostrar que usa profeta, para mostrar que a sua palavra tem poder. Aí ele parou a história dos reis. Para quê? Para contar a história do profeta, para contar a história de Elias, de Eliseu. Mas só porque eles honraram a Deus. Profeta que não honra, não é honrado. Profeta que tem vida no altar, o altar manda fogo e é consumida a oferta. Agora, profeta que só quer ser de aparência, bota a capa. Ah, Jesus. Tem muita gente que usa a capa de profeta, mas o que testifica um ministério não é a capa que você veste, é a presença que te vem, é a presença que está sobre você, é o Espírito que está sobre você. O trabalho dessa igreja não é determinado pela aparelhagem de som, pela qualidade da imagem da câmera, pela roupa que a gente veste, pelo microfone, por essa flor bonita, mas é a presença, é a presença, é a presença dele. E quando ele está no lugar, as coisas acontecem. Pobre do homem que confia no homem. Quando a gente fala de profeta na Bíblia, a gente vai falar de pessoas que eram escolhidas e separadas por Deus para um instrumento, uma função ministerial muito importante. Por quê? Porque neste período do livro dos reis, o sacerdócio já tinha sido corrompido. Então Deus começa a levantar homens para trazer mensagens ao povo. Não era mensagem para o povo perecer, não, era mensagem de conserto, para que o povo se arrependesse, consertasse os pés e andasse no caminho do Senhor. Aí Deus levanta Elias, e o profeta, diferente das pessoas comuns, ele tinha uma mensagem que Deus enviava, e ele era o transmissor. Ele enviava a mensagem de Deus para o povo, e recebia a mensagem dos reis ou do povo e levava para Deus. Mas existe uma coisa: ele tinha integridade. Ele não falava o que o povo queria e nem falava o que queria, ele só falava aquilo que Deus mandava. Aí a Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, em Apocalipse capítulo 1, que nós somos sacerdócios reais, nação santa. Nós somos o povo escolhido por Deus. Antes, no Antigo Testamento, essa intercessão era por meio de profeta. No Novo Testamento, o véu se rasga de alto a baixo, o canal agora é direto. A gente ora para ele e ele responde. Ele fala com a gente obedece. Não precisa boca de profeta, mas quando Deus quer usar profeta, ele usa, ele justifica e ele honra. Aí a gente está diante de uma palavra que eu preciso que você entenda, que ao mencionar o profeta,
Eu estou mencionando, eu e você, pessoas que Deus colocou uma chamada, que Deus confiou um ministério, uma função. Não interessa o nível dela, não interessa se é para varrer a igreja, lavar banheiro, não interessa se é para pregar com o microfone na mão ou se é para pregar na rua. O que interessa é que Deus está falando com aqueles que têm ministério, que têm chamada, que têm chamada, que têm chamada. E está dizendo a história, o homem pode não ver, mas eu sou Deus que escrevi a tua história. Vi, vejo e entro com honra. Aí veja, o período que ele vai ser chamado por Deus, chamado pelo profeta Elias, é um período em que o profeta Elias já estava cansado. Ele já tinha uma certa idade. Ele já estava do meio para o fim do seu ministério. E ele estava passando por problemas, por levantes, por perseguição. Fala com Deus, Deus responde. E Deus envia uma ordem. Que ordem? Sai da caverna, Elias. Vai que eu vou te usar para ungir. Eu vou usar você para ungir um novo rei. Mas também vou usar você para ungir a Jeú. Também vou usar você para ungir a Eliseu. Quem era Eliseu? A Eliseu, ele estava trabalhando, arando a terra. Ah, meu Deus, você não está entendendo. Quem olha para você acha que você chegou aí porque você tem roupa bonita. Mas Jesus te olhou lá no meio, de onde não tinha ninguém, e disse: não tem roupa de profeta, mas é meu. Não tem linhagem sacerdotal, mas eu escolhi. Não parece aos olhos humanos, mas sou eu quem tiro do arado, sou eu quem tiro do meio do trabalho e digo: ei, vem, 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 vem. E o que eu acho mais lindo é que quando o profeta Elias chega, que encontra com Eliseu, ele vê Eliseu trabalhando. Sabe por quê? Quem está esperando ser honrado para trabalhar, vai continuar sentado esperando. Agora quem está disposto a trabalhar, mesmo que ninguém esteja olhando, Deus está dizendo: o homem não vê, mas eu vejo. O homem não faz, mas eu faço. O homem não libera ordem, mas eu libero. Eu libero, eu libero. Eu estou dando ordem ao teu respeito. Manda aí. Aí Deus dá ordem e escolheu um homem que estava trabalhando. Mas sabe qual é a segunda coisa que eu acho interessante? É que quando Elias chega para ele e pega sua capa e passa por ele, ele entende. Elias não precisou dizer nada. Elias não precisou dizer: ei, estou passando a capa por você, porque você será o meu sucessor. Não, só passou a capa. Para de pedir sinal a Deus. Para de pedir para Ele confirmar aquilo que Ele já fez você ter certeza. Ei, você não precisa ir atrás perguntar a B, a C, a Cicrano, a Fulano. Deus está dizendo: eu já selei você com meu Espírito, e nessa tarde eu quero lhe revestir de poder. Aí, sabe o que vai ser mais lindo ainda, a terceira vez falando? Eu digo mais lindo porque eu amo a Bíblia. Eu acho ela muito linda, ela é muito maravilhosa. Mas Deus que escreveu essa palavra, e Ele é muito mais lindo e poderoso. Aí veja, aí ele vai dizer isso. E sabe o que o profeta Eliseu vai dizer? Profeta não, que ele ainda é estagiário, viu? Ele é estagiário, porque tem gente que recebe até promessa, recebe chamada. Deus diz que vai usar como pregador, como cantor, que vai andar nas asas de ferro. Aí ainda está no período da experiência, da lapidação do vaso, e está querendo se vestir como profeta. Não adianta pegar a capa do outro e dizer que é sua, porque o teu tempo só chega quando Deus manda. Aí ele vai chegar para o profeta e vai dizer: deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Deixa, que eu vou seguir contigo. Aí ele prepara um culto de ação de graça. Foi encontrado trabalhando, arando a terra, arando com bois e cavalos.
E a Bíblia não diz se ele era os donos, se ele era o dono daqueles animais, daquela terra. E nem diz se ele era o escravo. Mas o que diz é que ele estava liderando 12 unidades de carros com bois para arar a terra. E o que eu acho lindo é que ele abre mão de tudo isso. Se era emprego, eu não sei. Se era riqueza, eu não sei. Se era terra, eu não sei. Eu sei que a vida de alguém que está sendo chamado para uma vida de ministério, de separação, é uma vida de renúncia. Deus está dizendo que é necessário a gente entender uma coisa: que as coisas deste mundo não agradam a Deus. Eu não estou dizendo para você pedir demissão do seu emprego. Não, não, não. Eu estou dizendo que você precisa se livrar de tudo aquilo que não é da palavra de Deus. Se é imundícia, imoralidade sexual, se é impureza, se é mentira, adultério, se é idolatria, feitiçaria. Gálatas capítulo 5 vai falar sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Deus está dizendo: ei, está na hora de renunciar às coisas deste mundo. Abre mão das roupas que você usa indecente. Abre mão de droga, de álcool. Eu não sei o que está preso a este mundo que você está fazendo, mas seja como Eliseu. Eliseu fez assim, ó: eu não quero saber de mais nada, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me separou, e eu preciso andar na sua vontade. Aí a Bíblia vai dizer que ele faz aquele culto de ação de graça, se despede da sua família e segue o profeta Elias. Terceira coisa que eu acho lindo é que quem é profeta aprende a obedecer liderança. Ele foi chamado pelo líder, o presidente da escola de profeta. Ele foi chamado por um homem honrado. Conjecturando aqui em nossas palavras para os dias atuais, o pastor presidente da nossa igreja é pastor Roberto José dos Santos. Tem gente que é chamado, que tem promessa, mas não respeita a liderança. Tem gente que é chamado, tem promessa, mas não aprende a obedecer. O princípio da palavra é obedecer ao bom pastor e aquele que Deus colocou como anjo da igreja. Se você não se agrada da Assembleia de Deus, ei, você pode mudar. Se você não se agrada da Batista, você pode mudar. Se você não se agrada da Presbiteriana, você pode mudar. Mas o que não pode mudar é o princípio da palavra que diz: obedeça, obedeça, obedeça. Quem tem integridade no ministério, Deus honra. E eu vejo um Elias que não sabia quem estava ungindo, mas Deus deu a palavra de ordem. A palavra que traz à existência aquilo que não existe foi liberada sobre a vida dele. Aí ele obedece à liderança. Ele abre mão das coisas do mundo, que nem o apóstolo Pedro. Larga as tuas redes e vem ser o que? Pescador de almas. Largar as convicções. Ele obedece e ele segue. E o que a gente vai aprender é que até chegar o período da história em que ele recebe o ministério, a Bíblia não menciona mais ele. Desde esse episódio até o livro de 2 Reis, onde vai passar inúmeras coisas, o profeta Elias vai ser usado por Deus ainda de diversas formas. E aonde é que estava Eliseu? Aonde é que estava Eliseu? Servindo no oculto. Servindo no oculto. Servindo no oculto. Servindo no oculto. Porque profeta que é profeta não precisa de audiência, curtição, ibope, compartilhamento, comentário. Profeta que é profeta serve no oculto. Aí você vai me dizer: como é que você está dizendo isso? É só você ler a Bíblia no 2º livro dos Reis, capítulo de número 2, que vai dizer das vezes que o profeta Elias tentou se livrar da presença de Eliseu para poupá-lo, não porque não gostava dele. E ele vai dizer: não, eu vou contigo. Enquanto vive o Senhor, eu vou contigo. Eu estou contigo. Não importa se você está velho, mas eu estou contigo. Não importa se você vai para a luta, eu vou lutar com você. Não importa se você vai para o deserto, eu vou com você. Não importa se vai precisar abrir o mar, eu vou com você. São pessoas que não estão atrás de cargos ministeriais ou funções eclesiásticas. Elas simplesmente querem servir. Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Eu aprendo mais um princípio cristão para ser um verdadeiro
profeta? Aquele que carrega a mensagem de Deus na boca. Qual é? Profeta que é profeta aprende a servir e não ser servido. Se eu posso pegar água, para que eu peço a água? Mas quem honra, recebe honra. Então veja só, ele aprende a servir no oculto ou não. Ele está nos momentos bons ou ruins. Ele não está atrás de benefícios. Ele realmente amava servir a obra de Deus, seja como fosse. E quando ele recebe aquela capa, quando ele passa a capa no 1 Reis 19, ele não sabia que ele receberia a função de presidente da escola de profeta. Ele sabia que ele estava recebendo uma chamada. Ele não sabia que essa chamada seria tão grande. Só que quando Deus, ele vê a nossa história e vê a nossa integridade durante o processo, aí ele diz: a tua chamada podia até ser uma pequenininha, mas porque você foi íntegro, você foi honesto, você honrou a palavra de Deus, Deus colocou ele em cargo grande. Sabe qual é a palavra de Deus para quem está aqui nessa tarde, quem está assistindo? Eu vejo a tua história, eu vejo a tua integridade, eu vejo como você me serve quando ninguém está vendo, e por isso eu entro com honra. Aí a Bíblia vai dizer que o profeta já estava muito velho, o profeta Elias, muito idoso, estava próximo da sua morte, e todos alertavam ele e diziam: não segue ele não, que ele está perto de morrer. Não segue ele não, espiritualmente. Não segue ele não, que ele já está na carne. Não segue ele não, não segue ele não, não segue ele não. Aí Eliseu diz: cala-te. Se você não sabe honrar, não venha tentar me influenciar. Eu sou íntegro e eu sei servir, eu sei obedecer e sei renunciar, porque eu não agrado a você e nem a homem nenhum. Quando eu estou servindo a profeta, eu estou servindo a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o profeta Elias dobra a sua capa, encosta no rio e o rio se abre. Eles vão para o outro lado, e quando chega do outro lado, aos pés enxutos, um redemoinho vem e ele é transladado aos céus, profeta Elias. E a Bíblia vai dizer que nesse momento de desespero para o profeta Eliseu, ele vai gritar o seguinte: ele vai gritar e vai dizer: meu pai, seus carros e cavaleiros. E a capa vai cair. Eu percebo na minha visão espiritual como se Elias estivesse assim: ei, eu estou sendo levado, mas eu deixo um legado. Segue adiante com o ministério, segue adiante com a honra de servir ao Senhor, segue adiante. Só que sabe uma coisa que a gente leu aqui, que eu preciso te dizer aquilo que Deus botou no meu coração? Ele disse assim: tem profeta que está aqui hoje, que Deus está querendo honrar, que Deus está querendo colocar na linha de frente, que Deus está querendo usar com poder e autoridade. Qual é o problema dele? É que em vez de ele receber a capa e assumir a função e o ministério, ele está: meu pai, seus carros e cavaleiros. Deus está dizendo: para de confiar em homens, para de confiar em carros, para de confiar em cavalos. Faz menção do nome do Senhor, faz menção do nome do Senhor. Ele é quem te capacita, ele é quem te capacita. Só que não é fácil. Eu estou falando com profetas aqui, com mulheres de Deus que estão há muitos anos trabalhando no oculto, com homens de Deus e que perderam alguma coisa no meio da caminhada, no meio desse cenário político, econômico, financeiro e espiritual da nação brasileira e do planeta Terra. Eu estou falando aqui com pessoas que Deus chamou e perderam alguma coisa. Eu não sei se você está sofrendo luto por ter perdido alguém. Eu não sei se você viu alguém indo para longe ou indo embora. Eu não sei se você perdeu o emprego. Eu não sei se você está perdendo noite de sono. Eu não sei se você está enfermo e está perdendo saúde. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Sabe o que Ele está te dizendo? Não é hora de lamentar, porque o meu consolo está caindo sobre você. Eu estou colocando você para levar a minha palavra. Eu estou usando você. Eu quero usar você e
capacito você e o meu Espírito te dá conforto, consolo, refrigério. Por quê? Porque a tua história não passou, não acabou. Eu vejo Eliseu sozinho do outro lado do rio. O Rio Jordão, presta atenção. Aqui é o Rio Jordão. Aqui está Eliseu sozinho. Elias subiu sozinho. Do outro lado tem uma multidão que está pensando assim: como é que será que ele vai voltar? Como é que será que ele vai ultrapassar esse Rio Jordão? Com que força? Com que Deus? Com que unção ele vai passar por essa dificuldade? Vai parar agora, vai desistir agora, vai morrer agora, vai traçar, abrir a mão de tudo que Deus colocou agora, porque está sozinho. Mas uma coisa eles não sabem, é que Deus nunca te deixa só. Ele nunca te deixa só. Ele não te abandona. Você olha para um lado, não tem ninguém, olha para o outro, não tem ninguém. O que você precisa fazer? Passar o rio, passar a dificuldade, passar essa tribulação, e você não sabe como. Mas eu tenho duas palavras de Deus para liberar sobre a sua vida agora. Qual é? A primeira: não é com habilidade humana que você vai conseguir passar esse rio. Não é pegando a capa e colocando sobre o rio que você vai passar. Preste atenção. Quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar no cativeiro egípcio, a Bíblia vai dizer que Moisés estendeu a vara. O poder estava na vara ou na palavra que Deus liberou? O poder não estava na vara. A vara era um instrumento. O poder estava na palavra que Deus liberou, e ele abriu o mar. Quando Josué precisava atravessar o Rio Jordão, foi os pés dos sacerdotes com a arca da aliança que fez o mar se abrir? Não, foi a palavra de ordem de Deus e a obediência dos sacerdotes que fez o Rio Jordão abrir. O que eu tenho para te dizer é que o instrumento da capa é apenas o instrumento de Deus para manifestar a sua glória. Ei, você é apenas um vaso, um instrumento de Deus, que ele manifesta a sua glória. O azeite é dele, quem derrama é ele, quem transborda é ele, quem faz é ele. Ou seja, acredita no que Deus te deu, mas não coloca a sua confiança na capa. Não coloca a tua confiança no teu ministério bonito. Não coloca a tua confiança no cargo que você ocupa, no trabalho que você tem, no casamento, em fulano ou em ciclano. Não coloca a tua confiança em coisas ou em pessoas, mas coloca a tua confiança no Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. E Ele está dizendo assim: ei, pode todo mundo ter ido embora, mas eu fiquei. Pode ter todo mundo te deixado, mas eu não te deixei. Você pode pensar que estou sozinho, mas eu estou com você. Está na hora de passar por esse rio. Aí você diz assim: e agora, o que eu faço? A Septuaginta, que é a tradução do grego, do hebraico para o grego do Antigo Testamento, vai dizer o seguinte: que provavelmente ele colocou a capa 2 vezes no rio. O que é isso? Ele vai imaginar o seguinte, eu estou conjecturando aqui, sem ferir as escrituras. Ele vai fazer assim: se o profeta Elias encostou a capa no rio e ele se abriu, então eu, se encostar, também vai abrir. Aí ele faz assim, ele pega a capa e encosta no rio, e o rio não abre. Por quê? Porque o poder de Deus não está em coisas. Ele não é matéria, Ele é espírito, e Ele não precisa de coisas para trabalhar. Ele não precisa de Deus de barro para trabalhar. Ele não precisa de vassoura, rosa ungida, água benta para trabalhar. Ele trabalha sem precisar de nada disso. Aí você diz assim: para passar por esse problema, só eu fazendo uma obra oculta de feitiçaria. Para passar por esse problema, só eu fazendo isso ou aquilo que não agrada a Deus. Aí Deus está dizendo: você só precisa confiar em mim. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: que quando não abriu, ele olha para os céus e diz: cadê
o Senhor, o Deus de Elias. Quando você entender que não é por méritos humanos e nem a tua força que vai fazer você passar por essa guerra, e entender que é somente Deus que tem poder para abrir o Jordão para você passar, você vai ver milagres, você vai viver o que ninguém nunca viveu, você vai ter experiências que ninguém nunca teve, quando você clamar a Ele. Jeremias 33:3 vai dizer: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí ele clamou, e a Bíblia vai dizer que Yahvé Elohim, que significa o Deus eterno, todo-poderoso. Ele dizendo: só tu, Deus, tem poder para fazer aquilo que ninguém tem. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Que mais uma vez ele encosta a capa no rio. Só que a confiança dele não estava na capa. A confiança dele agora estava clamando, chamando o Deus de Elias. E o que vai acontecer? O rio se abre. Ei, eu vim com uma palavra de Deus para o teu coração. Recebe se quiser. Deus está abrindo o rio. Deus está liberando ordem. Para o homem é impossível o comércio reabrir. Para o homem é impossível vírus ir embora. Para o homem é impossível as coisas voltarem ao seu fluxo normal. Mas quando eu libero a ordem, eu trago à existência aquilo que não existe. Eu faço o que ninguém pode fazer. Eu entro com o impossível. Deus está dizendo: eu mando e ninguém me manda. Eu dou a ordeno e o povo tem que obedecer. Ele dará a ordem à natureza, Ele vai dar ordem ao homem, Ele vai dar ordem a tudo. Mas o rio vai ter que abrir. Vai abrir. Vai abrir. A igreja vai abrir. A igreja vai abrir. A igreja vai abrir. Não tem rei que impeça, não tem homem que impeça, não tem lei que impeça. A ordem de Deus é: a igreja vai abrir. A igreja vai abrir. A igreja vai abrir. Mandou que? Aí sabe quem Deus vai honrar quando a igreja abrir? Remancho, que mandaia, chorequedeia. Sabe quem Deus vai honrar? Vai honrar quem confiou nele quando o rio estava fechado. Sabe quem ele vai honrar? Não é quem teve medo e ficou lá. Ele vai honrar quem serviu no bom e quem serviu no ruim. Ele vai honrar quem não teve medo. Ele vai honrar quem não confiou em cloroquina, quem não confiou em vacina, quem não confiou em álcool em gel. Ele vai honrar quem confiou no Senhor dos Exércitos. De que mandar recaia sé. A pergunta é: a pergunta é: em quem você tem confiado para atravessar o rio de pés enxutos? Quem confia em capa, morre sozinho do outro lado do rio. Quem confia em Deus, atravessa o rio de pés enxutos, chega do outro lado e diz: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Aí, para não dizer que eu estou pregando algo que vai te ensinar uma doutrina errada, o problema não é usar máscara. O problema não é usar o álcool, porque eu uso máscara, eu uso álcool. Eu não ando em lugares aglomerados. Eu faço o que tem que ser feito, mas a minha confiança não está no álcool. A minha confiança não está na máscara. Porque até os cientistas vão dizer que a máscara não serve de nada. Se você for ler direitinho. Você tirou aqui para ajeitar, ou se tiver no ar já cheirou. Eu não estou dizendo isso para te
colocar medo. Eu estou lhe dizendo que você não pode confiar em coisas. Confie em Deus que Ele vai te livrar. Confie em Deus que Ele te livra. Confie em Deus que Ele te guarda. Confia nele. Habita no esconderijo do Altíssimo, que é sobrador onipotente, e você vai descansar. Meu Deus, estou acabando agora. Estou acabando agora. Aí quando ele chega do outro lado, sabe o que é interessante? É que os filhos de profetas, que eram os estudantes da escola de profeta, que não quiseram atravessar com Elias, vai ver ele voltando, caminhando com o rio aberto. Preste atenção, visualiza só. As portas da igreja abrindo e você entrando. As portas da igreja abrindo e você passando de pés. Pensaram que você ia morrer. Disse assim: ela vai para lá, vai pegar a corona e vai morrer. Aí Jesus está dizendo: olha ela entrando, ó. Olha ela entrando. Olha ele entrando, ó. Olha ele passando, ó. De que manda rai. Aí vai dizer assim, ó. Presta atenção. Lá do outro lado está eles. Eliseu está vindo com a capa. Por quê? Porque lá do outro lado ele rasgou as vestes. O que é isso? Respeito a quem passou, respeito a quem ficou, respeito a ministérios que já estão aposentados, pessoas de idade. O luto, rasga as vestes. Mas o que é que ele veste? A capa. Sabe o que Deus está dizendo? Que nesse processo de luta, veste a capa. Pega a capa. Pega a capa, veste. Veste. Assume a chamada. Pega a capa. 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 Que capa é essa? Efésios capítulo 6 está dizendo: é a armadura de Deus, revestimento espiritual. Para quê? Para assumir o ministério, assumir a chamada. Para quê? Para quê? Para o tempo de honra de Deus. O tempo de honra de Deus, você tem que estar revestido espiritualmente. Por quê? Porque agora você não é mais estagiário. Deus está dizendo: vai te colocar na linha de frente. Na linha de frente. E na linha de frente a batalha espiritual é grande. Na linha de frente a afronta é grande. Mas uma coisa ele está dizendo: não confia na capa, confia que sou eu que te protejo. Não confia nisso, não confia. Confia em mim, confia em mim. Aí eu estou acabando. Aí eles vão estar lá do outro lado e vai dizer assim: olha quem está vindo. Quem? Eliseu. Pensei que ia morrer, pensei que ia parar, pensei que ia ficar lá do outro lado, que ia desistir. Mas não. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 2, versículo de número 15. Disse: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante deles em terra. Escuta só. Olha o que eles disseram. O espírito de Elias estava sobre Eliseu. Não era dizendo que ele estava incorporado com o espírito de Elias. Era dizendo que o mesmo poder que se manifestou na vida de Elias estava também sobre a vida de Eliseu. O que Deus está dizendo? Quando eles olharam para Eliseu, não disseram assim: olha, lá vem ele com a capa de Elias. Disseram isso? Olha, lá vem ele com a capa de Elias. Não. Sabe por quê? Porque o que vai testificar a unção de Deus sobre a tua vida não é roupa, não é Bíblia brilhosa, não é roupa bonita, não é sapato de fogo, não é paletó brilhoso. O que vai testificar o que Deus tem na tua vida não é o cabelo bonito, não é uma pregação eloquente, não são notas musicais bem colocadas na música. O que vai testificar a unção de Deus na sua vida é o Espírito dele que está sobre você. É
a presença dEle, é o Espírito dEle, é a presença dEle. Aonde você chegar, vão olhar e vão dizer: que presença é essa? Que presença é essa? Essa mulher do manto, ela é do fogo, ela é pentecostal. Por quê? Porque nela tem presença. Eu sinto a presença, eu vejo a presença. Não é a capa que vai testificar a unção que você tem na vida, não é o ministério, não é nada desse mundo, mas é a presença que você carrega. Eu agradeço essa oportunidade, mas antes de terminar, Deus me deu uma orientação. Que orientação é essa? Lá em João capítulo 1 vai dizer que João Batista testificou o Espírito que estava sobre Jesus. Eu vi quando o Espírito de Deus repousou sobre Jesus como uma forma corpórea de uma pomba. Ou seja, tinha gente que tinha aparência para ser o Messias e rei, mas quem veste capa muitas vezes não tem espírito. Mas quando o Espírito vem, você nem precisa de capa, porque é o Espírito que testifica o que Deus está dizendo. Assim como foi com Elias, que o meu Espírito testificou no ministério, assim como foi com Jesus Cristo, que o Espírito de Deus testificou que Ele era o Messias. Assim como em Atos capítulo 2 foram vistas pelas pessoas línguas repartidas como de fogo, que repousaram sobre eles, para eles exercerem o ministério, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O que testificou o ministério não foi como eles se vestiam, não foi como eles falavam, mas foi o poder de Deus sobre a vida deles. As três pessoas que eu te disse, João Batista, Eliseu e os apóstolos, os discípulos, todos eles tinham uma chamada, todos eles iam continuar fazendo aquilo que Deus mandou, mas o Espírito capacitou para uma grande obra. E Deus está dizendo: eu quero te capacitar para uma grande obra, eu quero capacitar você com o meu Espírito, derramar sobre você o meu poder, derramar sobre você a minha presença. Eu tenho autorização para pedir para a igreja ficar de pé, para a gente orar. Sabe por quê? Eu sinto que Deus quer revestir crente, que Deus quer encher de poder. Para quê? Voltar a pregar, voltar a louvar, voltar a profetizar. Os vasos estavam tudo calado, aí Ele está dizendo: abre a boca, porque eu a encherei. Abre a boca. Não é o que você tem, é o poder que eu manifesto. Faz a obra de Deus, obedece, e Ele é quem te capacita. Deus quer capacitar nessa tarde aqui e aí onde você está na sua casa. Deus quer encher crente, e eu acredito que o Deus que está aqui está lá. O poder que está aqui derramado aqui vai ser derramado aí na sua casa. Eu quero chamar a dirigente para fazer essa oração e dizer para você que quer aceitar a Jesus, refazer a sua aliança. Você está diante de um rio que você não consegue ultrapassar sozinho. Está difícil. Mas a pergunta é: vai confiar em quem? No homem, nas coisas ou em Deus? Deus está dizendo: confia em mim. Entrega a tua vida nas minhas mãos. Confessa que eu sou teu único Senhor e teu único Salvador. Que você vai ter a vida eterna. Que eu vou salvar a tua alma. E eu vou entrar com proteção, livramento e providência. Recebe proteção, livramento e providência. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, Ele vai dizer: ei, vem que eu vou te dar a providência. Vem que eu vou te livrar. E que eu vou ser a tua proteção. Vá lá ler que você vai entender. Deus está dizendo: confia em mim, que eu salvo a tua alma e cuido da tua casa e dos teus. Coloca aí no chat do Facebook: eu quero Jesus, eu estou voltando para Jesus, eu confesso Jesus. Você decide, a decisão é sua. Jesus te chama. Amém?